As tensões entre China e Índia estão altas devido a preocupações sobre um megaprojeto de energia chinês. O país recentemente aprovou um plano para construir a maior usina hidrelétrica do mundo no sul do Tibete. Um canteiro de obras está localizado em uma área propensa a terremotos. Este rio é compartilhado por 3 países, China, Índia e Bangladesh. Todos os 3 dependem dele, mas a China quer controlá-lo. Pequim pode causar secas e inundações com esta barragem. Índia e China estão lutando uma guerra desagradável, mas não em um campo de batalha. Esta guerra silenciosa está sendo travada pela linha de vida da humanidade, a água. A China tem planos nefastos para secar uma das maiores linhas de vida da Índia, o rio Brahmaputra. A China está construindo infraestrutura que poderia reduzir seriamente o fluxo de um dos Brahmaputra. Por outro lado, até mesmo a Índia está reagindo com seus próprios projetos. Mas essas ações estão aumentando o risco de um conflito sério. Mas como a água está fazendo com que 2 das maiores potências nucleares lutem? Um sábio afirmou que as próximas guerras globais serão motivadas pela água. E é isso que está acontecendo no mundo. Tudo começou com a crise hídrica da China, porque a China está ficando sem água. A China abriga 20% da população mundial, mas possui apenas 6% da água doce global. Rios como o Rio Amarelo estão diminuindo. De acordo com dados oficiais chineses, mais de 400 das 660 cidades na China já enfrentam escassez de água. Desde os anos 50, metade dos rios da China sumiram. O que piora as coisas é o enorme desequilíbrio de água entre o norte e o sul. Cerca de 80% da água da China está no sul, mas o norte, que está cheio de pessoas e fábricas, é seco. Na região norte de Pequim, Tianjin, Hebei, que abriga cerca de 130 milhões de pessoas. A disponibilidade de água é assustadoramente baixa, menos de 184 metros cúbicos por pessoa. Na verdade, na província de Hebei, é pouco menos de 100 metros cúbicos. Para contextualizar, um valor inferior a 500 é considerado escassez absoluta. Na China, quase 60% das cidades enfrentam escassez de água em certas épocas do ano, e mais de 100 cidades lidam com escassez constante. Isso significa que milhões no norte da China não têm acesso confiável à água, afetando diretamente a agricultura, as indústrias e a vida cotidiana. Ademais, as mudanças climáticas estão reduzindo as geleiras, e a poluição agrava o problema. O rápido crescimento industrial poluiu muitos dos rios, lagos e fontes de água subterrânea da China. Por volta de 2000, aproximadamente 70% dos rios e lagos estavam poluídos. Na verdade, mais de 70% da população da China vive em áreas com estresse hídrico, principalmente no norte e nordeste. O governo admitiu que 11 das 31 províncias já estão abaixo do padrão do Banco Mundial para escassez de água. Isso é 1.500 metros cúbicos por pessoa. Se a situação não melhorar, a escassez de água pode desacelerar a economia da China em até 6 a 7% do seu produto interno bruto até 2050, especialmente prejudicando fazendas e indústrias. O YouTube não aprecia vídeos controversos. E guerras são tópicos polêmicos. Pedimos sua ajuda para continuar cobrindo as notícias através de curtidas e inscrições, o que nos auxiliará imensamente. Para lidar com os desafios da água, a China está criando novas tensões com a Índia. E é aqui que o rio Brahmaputra entra em cena. Os 2 países compartilham vários rios importantes que nascem no Planalto tibetano e correm para a Índia, Bangladesh e Paquistão. Um dos mais importantes entre eles é o rio Brahmaputra, conhecido como Yarlung Tsangpo, no Tibete. Ele se origina no sudoeste do Tibete, flui através do Himalaia para Arunachal Pradesh, atravessa Assam e finalmente entra em Bangladesh. O rio Brahmaputra virou um grande ponto de conflito no final de 2020, quando a China anunciou um enorme projeto de barragem hidrelétrica no Tibete, próximo à fronteira da Índia. Esta barragem, parte do 14º Plano Quinquenal da China, deve ser a maior do mundo, superando a barragem das Três Gargantas. A China afirma que produzirá até 60 gigawatts de energia limpa, apoiando a meta do país de neutralidade de carbono até 2060. Mas essas razões são apenas uma máscara. A China tem um motivo sinistro por trás da barragem, o que é uma grande preocupação para a Índia. Algumas razões óbvias são os riscos ambientais e como essa barragem poderia alterar o fluxo de água, os níveis de sedimentos e perturbar o ecossistema jusante.
Mas, por outro lado, há um ângulo estratégico: controlar o rio dá à China vantagem sobre a Índia. Especialistas alertam que a China poderia controlar o fluxo do rio durante as estações secas, armazenando ou liberando água repentinamente, causando inundações. O controle da China a montante significa que ela pode desencadear inundações ou cortar o fornecimento de água para a Índia, usando isso como uma arma de água. Sempre que escolher. A Índia não aceitou isso facilmente. Em janeiro de 2025, o Ministério das Relações Exteriores da Índia expressou preocupações à China e prometeu proteger os interesses indianos. Sem um tratado de compartilhamento de água entre Índia e China, a Índia teme não ser informada sobre futuros projetos chineses. Um exemplo claro foi durante o impasse de Doklam em 2017, quando a China parou repentinamente de fornecer à Índia dados hidrológicos sobre o Brahmaputra. No mesmo ano, Assam sofreu graves inundações. Muitos na Índia viram isso como uma tática de pressão, prova de que a China está disposta a politizar a água durante as tensões. Todos pensaram que a Índia não tinha resposta, mas, nos bastidores, estava silenciosamente construindo suas defesas contra a arma de água da China. Em 2021, a Índia anunciou o projeto multifuncional da Bacia Superior do Siang em Arunachal Pradesh, um grande plano de barragem para contrariar as ações da China. Este projeto, esperado para produzir 11 mil megawatts de energia, armazenaria até 9 bilhões de metros cúbicos de água. Oficiais indianos acreditam que a barragem pode regular o fluxo de água, retendo-a quando a China reduz o fornecimento e liberando-a durante secas. Também atuaria como um amortecedor caso a China libere repentinamente um grande volume de água, enviando uma mensagem estratégica clara. A Índia não permitirá que a China controle o rio sem resistência. Mas os especialistas alertam que a construção de 2 mega-barragens na frágil região do Himalaia, propensa a terremotos, pode ser perigosa para os milhões de pessoas que vivem a jusante. Arunachal Pradesh, Assam e Bangladesh podem enfrentar grandes riscos como inundações causadas por barragens ou falhas nas mesmas. A China, tendo controle sobre os primeiros 1.625 quilômetros ou 1.010 milhas do trecho do Brahmaputra no Tibete, possui uma vantagem geográfica. Mas há um debate em andamento sobre quanto de água realmente vem do lado chinês. Estimativas indianas dizem que 60% a 70% da água do Brahmaputra é gerada dentro da própria Índia, enquanto apenas o resto vem do Tibete. A Comissão Central de Água descobriu que cerca de 40% da água do rio se origina no Tibete. Por outro lado, a China afirma que apenas cerca de 14% vem de seu lado, embora essa figura seja questionada por especialistas. É evidente que, embora a maioria do fluxo das monções venha dos afluentes indianos e butaneses, o trecho tibetano provê água vital durante o inverno e a primavera secos. Também traz sedimentos pesados das montanhas, que são vitais para a agricultura a jusante. Então, mesmo que a China não consiga parar completamente o rio, o que ela faz a montante importa muito. A China tem construído rapidamente barragens nas partes superiores do rio Brahmaputra. Pequim diz que esses projetos são parte de um esforço doméstico por energia renovável, mas a Índia os vê como uma séria preocupação de segurança. O primeiro grande projeto é a barragem de Jangmu, concluída em 2015. Esta barragem de concreto tem 116 metros de altura e capacidade de armazenamento ativo de cerca de 86,6 milhões de metros cúbicos. Mesmo sendo grande, a usina produz aproximadamente 2,5 bilhões de kWh de eletricidade anualmente com 6 turbinas. O que torna Jangmu único é a sua localização em alta altitude. A quase 3.300 metros nos Himalaias, é uma das hidrelétricas mais altas do mundo. Jangmu marcou o início da estratégia chinesa de barragens em cascata no rio Brahmaputra. Especialistas indianos sugeriram seu uso para controlar fluxos de água sazonais ou futuras atualizações para aumentar a capacidade de armazenamento. A barragem de Jiaxia, concluída em 2020, é a segunda grande barragem da China no Brahmaputra. Jiaxia e Jangmu fornecem energia para o Tibete, reduzindo a escassez de eletricidade em Lhasa e região. As duas barragens estão localizadas próximas, permitindo operá-las em conjunto para controlar os fluxos do rio de forma mais eficaz. Apesar da mídia chinesa afirmar que esses projetos são apenas para energia e controle de inundações, a Índia segue cautelosa sobre seu potencial uso duplo. Depois, há as barragens de Dagu e Shieshu,
que foram anunciadas em 2013, juntamente com Jiaxia. Se ambas forem concluídas, formariam uma cadeia de 4 grandes barragens: Zangmu, Jiaxia, Dagu e Xieshu no segmento tibetano do Brahmaputra. Isoladamente, essas barragens podem parecer moderadas, mas juntas poderiam dar à China um controle significativo sobre o fluxo do rio. Especialistas indianos temem que a China possa manipular a rede hídrica, retendo água na seca ou liberando grandes volumes de uma vez, podendo causar inundações. Mas o anúncio mais alarmante veio em 2024. Um projeto tão massivo que ninguém poderia ter imaginado. Era a proposta da mega barragem de Medog, perto da grande curva do Brahmaputra, pouco antes de entrar na Índia. Em dezembro de 2024, a China aprovou oficialmente este projeto, que se espera se tornar a maior barragem hidroelétrica do mundo, superando a famosa Barragem das Três Gargantas. A capacidade instalada planejada é de impressionantes 60 mil megawatts, ou 60 gigawatts, quase 3 vezes a das Três Gargantas. Este local aproveita uma queda de 2.000 metros de altitude, permitindo que a barragem possa gerar potencialmente até 300 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade anualmente. O projeto está situado no condado de Mentong, perto da fronteira com Arunachal Pradesh. Embora a China não tenha divulgado especificações técnicas detalhadas, os oficiais chamaram a barragem de projeto de segurança nacional e um carro-chefe do 14º Plano Quinquenal. Para a Índia, a barragem é uma séria preocupação, pois poderia dar à China o controle sobre o fluxo de água do Brahmaputra para o território indiano. Mesmo o enchimento de um reservatório tão grande poderia reduzir temporariamente o fluxo de água a jusante. A Índia expressou preocupações e solicitou à China que assegure os interesses dos países a jusante. Atividades a montante da China já provocaram inundações súbitas na Índia. Em junho de 2000, um deslizamento de terra no Tibete criou uma barragem natural. Uma enorme onda de água inundou Arunachal Pradesh, matando pelo menos 30 pessoas e destruindo vilas quando estourou. A Índia não foi avisada previamente. Situação similar ocorreu em 2018, embora fossem desastres naturais. A falta de informações oportunas da China agravou os danos. Oficiais indianos temem que, se a China decidir liberar água repentinamente durante um conflito, o impacto seria desastroso. A China propôs, além da energia hidrelétrica, desviar a água do Brahmaputra para suas regiões mais secas ao norte. Planos como a Grande Rota Ocidental, sob o projeto de transferência de água de sul a norte, sugeriram mover água centenas de quilômetros até o Rio Amarelo. Iniciado em 2002, este projeto pretendia mover água do sul mais úmido para o norte mais seco. Eles estão testando técnicas que poderiam ser usadas para construir os 1.000 quilômetros para levar água do Tibete para Xinjiang. Mas não é apenas o Brahmaputra que está preocupando a Índia. A bacia do Indo também começa no Tibete, e a China detém controle sobre algumas nascentes do Sutlej no Indo. Em 2004, um deslizamento bloqueou o rio Parachute no Tibete, formando um lago que ameaçou inundações repentinas em Himachal Pradesh, ao impedir o fluxo da água. Embora tenha sido resolvido, mostrou novamente o quanto a Índia depende da cooperação da China. A Índia também monitora as atividades chinesas nos rios que desaguam no Nepal ou diretamente na Índia, como o Karnali e o Subansiri. Esses rios podem se tornar um problema se a China decidir usar a água como ferramenta na política de poder regional. Outra grande preocupação é o fluxo de sedimentos. O Brahmaputra carrega uma das maiores quantidades de sedimentos do mundo. Esse sedimento é crucial para manter as planícies de Assam e Bangladesh férteis. Quando as barragens prendem esse sedimento nos reservatórios, menos chega às terras agrícolas. Os cientistas dizem que isso pode levar a uma qualidade de solo mais pobre, menores rendimentos de colheitas e até mudanças no comportamento do rio, como canais mais profundos que podem agravar a erosão. A água limpa liberada pelas barragens tem mais energia para erodir as margens do rio. Com o tempo, isso pode danificar os ecossistemas e reduzir as populações de peixes. O Brahmaputra abriga diversas espécies de peixes,
e a barragem pode obstruir suas rotas de reprodução. Isso prejudica a biodiversidade e afeta milhões que dependem da pesca para alimentação e renda. O rio suporta cerca de 6 milhões de hectares de terras agrícolas no nordeste da Índia, cultivando arroz, chá, juta e leguminosas. Qualquer alteração no fluxo de água, menos água nos meses secos ou inundações repentinas podem atrapalhar os ciclos de plantio e colheita. Os agricultores podem precisar gastar mais com irrigação ou sofrer perdas se as colheitas forem levadas embora. Países também sofrem quando ciclos reprodutivos são interrompidos. Para comunidades locais, não se trata apenas de dinheiro. O Brahmaputra, conhecido como Siang ou Jihang em Arunachal, possui um profundo significado cultural. Tribos como os Adi e o povo assamês consideram o rio sagrado. Para a China, a maior preocupação com a segurança hídrica geralmente vem de estar jusante, o que significa que se preocupa mais com como países a montante podem afetar seu fornecimento de água. Mas quando se trata do rio Brahmaputra, a situação se inverte. A China está em vantagem, mas ainda se preocupa com o controle da Índia. Uma das principais razões é territorial. As reivindicações da China sobre Arunachal Pradesh vão além da história ou cultura. Também está fortemente relacionado a garantir o controle do trecho médio do Brahmaputra. Arunachal Pradesh, estado indiano no Nordeste, está no centro da disputa de fronteira entre Índia e China, tendo um papel chave nisso. A China chama de Tibete do Sul e reivindica como seu, mesmo que esteja sob administração indiana há décadas. Enquanto a China frequentemente cita ligações históricas e culturais, como a herança tibetana e o mosteiro Tawang, para justificar suas reivindicações, há uma razão estratégica muito maior: água. Arunachal Pradesh fica bem onde o Brahmaputra sai do Tibete e flui para a Índia. Esta região inclui grandes afluentes e áreas vitais de bacias hidrográficas no leste do Himalaia. O controle de Arunachal pela China também permitiria controlar importantes fontes de água atualmente dentro das fronteiras indianas. O Brahmaputra percorre cerca de 1.100 quilômetros ou 684 milhas através de Arunachal e Assam. Quase um terço da área total de captação do rio está dentro da Índia. Importante, a maioria do volume do rio, especialmente durante a monção, vem da chuva que cai em Arunachal e Assam. De acordo com um estudo, apenas cerca de 20% da água do Brahmaputra, no ponto em que chega a Bangladesh, tem origem na China. Portanto, a maior parte do fluxo do rio é gerada nos vales de Arunachal. Se a China algum dia controlasse Arunachal, teria o poder de regular, ou até mesmo desviar muito mais da água do Brahmaputra, embora isso exigisse uma infraestrutura massiva. Enquanto Arunachal permanecer sob controle indiano, a Índia mantém a vantagem de controlar como o rio flui para fora do Himalaia e para as planícies. A China entende o valor estratégico disso, principalmente conforme a segurança hídrica se torna mais crucial para os dois países. Além do próprio Brahmaputra, Arunachal está cheio de outros grandes afluentes, como o Siang, Subansiri, Lohit e Kameng. Muitos desses rios começam logo ao norte da fronteira no Tibete e fluem para o sul através de Arunachal até o Brahmaputra. Esta região tem um enorme potencial hidrelétrico, cerca de 50 mil megawatts, o maior de qualquer estado indiano. Até agora, apenas cerca de 1.100 megawatts foram aproveitados, mas vários grandes projetos já estão planejados ou em andamento. Um exemplo é a barragem de Lower Subansiri, de 2.000 megawatts. Se a China controlasse Arunachal, poderia usar seus recursos energéticos para si e bloquear o acesso da Índia. Para a China, controlar esses rios, a montante seria um grande ganho estratégico, influenciando milhões de pessoas a jusante na Índia e em Bangladesh. Por isso, algumas vozes chinesas citam os recursos hídricos ao discutir a relevância do Tibete do Sul. O interesse não é apenas sobre a terra, é também sobre dominar toda a bacia do Brahmaputra. Mas a pressão da China por Arunachal Pradesh esconde outro motivo-chave. O estado, com tamanho similar ao da Áustria, serve como barreira natural montanhosa entre o Tibete e o populoso vale do Brahmaputra na Índia. Se a China controlasse essa área, moveria a fronteira mais para o sul, para as planícies, dando às forças chinesas uma grande vantagem geográfica. Alguns estrategistas chineses creem que essa fronteira seria mais segura e defensável ao longo das colinas, ao invés de atualmente nos terrenos montanhosos. A região de Tawang é especialmente importante para a China.
Culturalmente, isso importa devido ao mosteiro de Tawang, significativo no budismo tibetano. Situado geograficamente perto do Butão e do estreito corredor de Siliguri, o único elo terrestre entre a Índia continental e o Nordeste indiano. Apesar da China alegar laços históricos e étnicos para justificar sua reivindicação sobre Arunachal, especialistas creem que os reais motivos são os recursos hídricos e a localização estratégica da região. A China pressiona a Índia no Nordeste, reivindicando Arunachal e dificultando os planos indianos de desenvolver barragens e fortalecer a infraestrutura na região. Após os confrontos em Ladakh, em 2020, a China até começou a renomear rios e montanhas em Arunachal em mandarim, sinalizando sua intenção de reivindicar essas áreas como parte da China. Essa ação pareceu coincidir com o crescente foco da China em projetos na bacia do Brahmaputra, como se quisesse afirmar que esses rios historicamente lhe pertencem, mesmo que estejam além da fronteira atual. Desde 2017, a China também lançou um grande programa para construir o que chama de Xiaokang, ou vilas moderadamente prósperas ao longo de sua fronteira com a Índia. Entre 2018 e 2022, a China teria construído 624 novas aldeias no Tibete, muitas delas na fronteira leste, de frente para Arunachal. Apesar de apresentados como assentamentos civis, muitos possuem infraestrutura militar ou de uso duplo. Essa é a estratégia da China para reforçar sua posse em áreas disputadas, evitando conflitos diretos. Por exemplo, na aldeia de Yarao, localizada a cerca de 26 quilômetros da linha de controle real, a China adicionou 65 novos edifícios e 2 helipontos em poucos meses em 2022, além das 30 estruturas existentes. No final de 2023, em áreas como Nagdolbol, a apenas 3,5 km do setor Tawang de Arunachal, dezenas de novos edifícios apareceram onde apenas um existia em 2017, similar ao caso com outras 2 aldeias. Esses desenvolvimentos estão alinhados com a Lei de Fronteiras Terrestres de 2021 da China, que incentiva a construção de infraestrutura civil em áreas de fronteira e o assentamento de pessoas que defenderão essas áreas como parte de uma força de defesa em massa. Essa estratégia astuta é conhecida como fusão militar civil, para assentar civis em áreas remotas sob a proteção de seu exército. Isso pode parecer uma jogada simples, mas a China entende exatamente o seu significado. Ao criar tal infraestrutura, a China estabelece uma presença permanente em áreas disputadas, reforçando suas reivindicações simplesmente por estar presente. Além disso, a China se tornou mais agressiva com suas patrulhas de fronteira perto de Arunachal. Oficiais indianos relatam frequentes transgressões pelo PLA, devido a visões divergentes de ambos os países sobre a localização da verdadeira fronteira. Em dezembro de 2022, aproximadamente 300 tropas chinesas com bastões cravejados de pregos confrontaram soldados indianos na área de Yangtze de Tawang. A luta a 15 mil pés deixou dezenas de feridos de ambos os lados, sendo o confronto mais sério no setor leste desde a guerra de 1962. Esses confrontos têm ocorrido regularmente em 2016, 2021 e novamente em 2022, conforme a China desafia os limites de patrulha da Índia. Essas ações fazem parte da estratégia de fatiamento de salame, onde pequenos movimentos repetidos lentamente mudam a situação no terreno a favor da China. Até parece que a China vem se preparando para uma guerra. Mas por que eu digo isso? Porque uma base de mísseis superficiar foi construída em uma crista próxima, permitindo que a China monitore e, potencialmente, controle o espaço aéreo profundamente em território indiano. Em junho de 2021, a China também lançou a linha de trem de alta velocidade Lhasa-Nianxi, trazendo acesso rápido de trem perto da fronteira de Arunachal. Uma estação terminal no lado oposto do rio Brahmaputra se liga diretamente ao aeroporto de Nianxi por estrada. Além disso, a China terminou de construir um novo sistema de rodovias e túneis entre Nianxi e Medong, atravessando a fronteira de Arunachal em 2021, reduzindo o tempo de viagem em 8 horas e a distância de 215 para 112 milhas. Meu cão, antes muito remoto, agora é acessível o ano todo a partir dos centros logísticos da PLA.
Além disso, o Comando de Teatro Ocidental da China reorganizou suas forças para a guerra nas montanhas. No Tibete, ele posicionou brigadas leves como a 52 e 53 equipadas com unidades aéreas móveis e artilharia de montanha. Também posicionou hardware militar moderno no Tibete, incluindo helicópteros, Z-20 artilharia, PCL-181 e defesa aérea, AQ-117. O que a Índia está fazendo para contra-atacar a China? A Índia, ciente disso, tem aumentado sua própria força militar na região. O Comando Oriental, baseado em Chitlang, lidera as operações do exército na área. Para reforçar a ofensiva, a Índia criou o 17 Corpo de Ataque de Montanha, uma nova formação militar. Apesar dos atrasos no financiamento, este corpo está parcialmente ativo, com 2 divisões de montanha prontas para atacar se preciso. A Força Aérea também tem ativos em posição avançada. Além de Tezpur, os Su-30 MKIs, equipados com mísseis BrahMos, agora operam na região. Desde 2022, os jatos de combate Rafale começaram a voar missões no setor leste a partir de sua base em Hazimara, Bengala Ocidental. Como resultado, ambos os países agora têm cerca de 50 a 60 mil tropas cada uma estacionada ao longo do setor leste da linha de controle real. Essas tropas são apoiadas por tanques leves, veículos de combate de infantaria e artilharia implantados em vales-chave. A China tem intensificado suas atividades e reivindicações sobre Arunachal Pradesh, mas a Índia tem respondido rapidamente com uma estratégia inteligente e em várias camadas para garantir que a região permaneça segura e protegida, tomando medidas importantes. Uma grande medida tem sido o fortalecimento de sua presença militar no setor leste, que abrange Arunachal. Nos últimos anos, a Índia mobilizou mais tropas, estabeleceu novas bases militares e equipou-se com tecnologia avançada para estar pronta para qualquer situação. Além dos esforços militares, a Índia também está investindo significativamente na infraestrutura da região. Para igualar a China, estradas, pontes, túneis e pistas de pouso estão sendo desenvolvidos rapidamente, visando melhorar a conectividade e impulsionar o movimento nas áreas de fronteira. Isso não só ajuda o exército, mas apoia as comunidades locais e impulsiona o crescimento econômico regional. No fronte diplomático, a Índia mantém diálogo com a China, enquanto fortalece laços com outros parceiros globais para obter apoio mais amplo. Planejar para emergências e operações conjuntas também integra a estratégia indiana de longo prazo para estar pronta para qualquer desafio. Em resumo, a Índia está tomando uma posição forte, militarmente, economicamente e diplomaticamente, para garantir Arunachal Pradesh e reforçar seu status como uma parte integral do país. Mas para onde essa disputa vai levar, só o tempo dirá. Obrigado por assistir.